Olá, irmãs, como estão? Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é dia 14 de maio de 2020, é uma quinta-feira. O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para meditar junto com as irmãs sobre aquilo que eu entendi do texto que vou ler do Manancial. Quero lembrá-las que o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então vamos iniciar orando? Amado e glorioso Deus, nós pedimos a Tua bênção para que Tu esteja entre nós, para que possamos entender aquilo que Tu tens para as nossas vidas. Senhor Jesus, abre nossas mentes, que nós possamos ser transformadas pela Tua palavra. Perdoa tudo aquilo que fazemos e não te agrada, e nos ajuda a mudar. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, então hoje quem escreveu o texto do Manancial foi o pastor Marcelo Petrucci. E ele recomenda que leiamos o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 21 a 43. E diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia, e ali estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Aí responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor? E ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João e irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: Por que todos estão em alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Maravilhosa, né? Essa história maravilhosa. Jesus é maravilhoso mesmo.
Bom, então, irmãs, o nosso texto de hoje fala sobre crer. E o título é Apenas Creia. E eu vou começar a nossa meditação hoje contando a história de um irmão. Ele era muito temente a Deus, ele não faltava aos cultos, ele orava, ele lia a Bíblia. E sempre que ele podia, ele falava sobre a importância da fé. Ele falava sobre a fé para todos os irmãos, para todos os seus familiares, a importância de crer. E todos viam nele que havia muita fé mesmo. Todos assim, louvavam a Deus pela vida daquele homem. Então, um certo dia, ele veio do culto noturno, teve que passar por um lugar mais ou menos descampado, que era o caminho dele usualmente. Só que naquele dia, havia uns bandidos naquele local. Imediatamente, aqueles bandidos fizeram uma roda perto dele, eram 2, e disseram, isso aqui é um assalto, passa o celular, passa a carteira. E o irmão, desesperado, em vez de fazer aquilo que racionalmente a gente deve fazer, que é entregar as coisas, para não correr risco de morrer, o que aquele irmão fez? Deu no pé, ó. Saiu correndo e se enfiou no meio do mato que tinha lá perto. E os 2 homens armados saíram atrás daquele homem. E aquele homem entrou por um caminho, lá ficou escondido, quietinho, e começou a orar. Senhor, Senhor, mande por favor 2 anjos para que fechem a entrada deste caminho, para que esses homens não me peguem. E aqueles homens dizendo entre si, vamos pegar, vamos matá-lo, ele está tirando a gente, está pensando o quê? E aquele homem orando, pedindo misericórdia, Senhor, eu creio na sua providência. Abriu os olhos e não tinha anjo nenhum ali. E a entrada do caminho continuava descoberta. A única coisa que ele pôde ver foi uma pequena aranha ali, e nada mais. E ele começou a ouvir os passos daqueles homens vindo na sua direção. E o desespero foi tomando conta, e aquele homem novamente clamou a Deus, orou e falou, Senhor, tem misericórdia de mim, eu tenho filhos pequenos, tenho esposa, eu não quero morrer agora, por favor, Senhor, faz com que apareça uma muralha na porta desta entrada, deste meu caminho, para aqueles homens não me acharem. Quando ele abriu os olhos, certo de que a muralha estaria ali, não encontrou a muralha. A única coisa que ele viu foi a aranha tecendo a sua teia e aqueles homens vindo naquela direção. Agora nós vamos matar aquele homem, que coisa, não sei o quê. E ele ali, ó, tremendo de medo. E aí um dos ladrões falaram, olha aqui, olha lá aquele caminho, vamos por ali, ele deve ter ido por ali. E eles foram se aproximando. E aquele homem pedindo a Deus misericórdia. De repente, um deles disse assim, não vamos por aqui não. Por que não? Ele deve ter escapado por aqui. Olha aí, meu, tem até teia de aranha aí, ó. Ninguém passa por aí faz um tempão. E foram para o outro lado. Então, irmãs, a fé é assim. Às vezes pedimos a Deus e cremos que teremos uma resposta, e Deus vai responder segundo a sua misericórdia, segundo a sua vontade e segundo o tempo que Ele quer nos responder. Aquele homem queria anjos, queria uma muralha, queria um muro naquele caminho, mas o que Deus mandou para ele foi apenas uma aranha que teceu sua teia. Mas o Senhor tinha um plano para aquilo. Então, que nós possamos estar fiadas, que o Senhor sabe das nossas necessidades e que Ele realmente cuida de nós. Bom, o nosso manancial foi escrito pelo Marcelo Petrucci, né, o pastor Marcelo Petrucci. Ele escolheu os versículos 22 e 23, que diz assim: eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Bom, Jairo, aparentemente, ele tinha uma
uma vida perfeita. Ele era um dos principais da sinagoga, não diz exatamente qual era a função dele, mas um dos principais da sinagoga eram aqueles que decidiam quem iam fazer as orações, era responsável pela administração, e era uma pessoa assim muito benquista, que tinha uma vida boa, uma vida financeira boa, e era muito respeitado. Então ele tinha uma posição importante como religioso e tinha prestígio na sociedade. Mas dentro dele ele não estava bem. Por quê? Porque a sua filha estava doente. Então isso lhe deu uma crise. Quando ele soube da doença da sua filha, instaurou-se uma crise dentro dele. Por quê? Ele era tão religioso, ele fazia todas as coisas que eram importantes serem feitas no templo, mas ele não conseguia a resposta para o problema dele. Por quê? Porque a filha dele permanecia doente e doente para morrer. E daí o que ele fez? Ele procurou Jesus Cristo. E para Jairo procurar Jesus Cristo não deve ter sido pouca coisa, né? Porque imagina o maioral lá da sinagoga explicar que foi procurar Jesus. Então, esse tipo de atitude que Jairo tomou merece destaque, porque ele teve muita coragem. Ele quebrou seus próprios padrões. Ele entendeu que não adiantava se manter preso à sua religião, porque ela não estava resolvendo os seus problemas. Então, assim, para chegar no posto onde Jairo chegou, eram precisos muitos anos de religião, de prática, de constância. E ele colocou tudo isso nas mãos de Jesus Cristo, porque ele viu que na religião ele não tinha conseguido nada. Aí ele não mediu esforços e resolveu mudar o cenário da vida dele. Não teria problema para ele. Ele poderia perder tudo, o prestígio, o dinheiro, tudo, desde que ele pudesse ter a sua filha com a saúde restaurada. Então, a atitude mais importante, no entanto, foi não ter dúvida que Jesus era capaz de fazer. Jairo, ele colocou tudo na certeza de que Jesus poderia resolver os seus problemas. Ele sabia que Jesus era Deus e ele era capaz de fazer todas as coisas. Então, ele realmente creu de verdade em Jesus Cristo. Ele não deixou nenhuma brecha para dúvida, nada. Ele creu totalmente. A verdade é que há uma incompatibilidade entre fé e dúvida. Então, as duas não se combinam. Ou você tem fé ou você não tem. Ou você duvida e você não tem fé. Então, assim, as duas não se conversam. Não dá para conversar fé e dúvida. São coisas totalmente opostas. Então, ou você vive na fé ou você vive na dúvida. Não dá para você viver mais ou menos. E Jairo, ele escolheu acreditar. Então, a fé não torna nada mais fácil, mas torna as coisas possíveis. Porque, segundo a vontade de Deus, ele pode realizar aquilo que você acredita. Então, fé significa que primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. Quando você vai dar um passo, você não sabe aonde você está colocando o seu pé. Então, significa que primeiro você rola a pedra do túmulo, como foi com Lázaro. Primeiro rolou a pedra do túmulo, depois ele ressuscitou da morte. Então, a fé significa que primeiro você se joga, depois Deus segura você. Então, fé é estar totalmente vendado e acreditando que o Senhor é poderoso e capaz de fazer todas as coisas. E a pergunta que fica é: em quem você tem confiado diante das suas crises? Especialmente agora que estamos vivendo essa crise da pandemia, da solidão, da doença, da falta de dinheiro, da falta de compreensão. Muita gente não está se suportando ficar em casa com outras pessoas da família. Tem casais que brigam dia e noite. Enfim, como que você está? Aonde você está depositando a sua fé nesses momentos assim tão críticos? Então, você tem que crer naquele que pode mudar todas as coisas. E o nome dele é Jesus. Então, irmãs, nós que já entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, que já declaramos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, nós temos que crer
no que ele pode fazer, assim como Jairo creu. Não dá para fingir de ser cristão. Nós temos que ser cristãos de verdade. E se você ainda não crê que Jesus Cristo salva, transforma a sua vida, repense essa decisão, porque é muito importante colocar toda a sua fé em Jesus Cristo. Amém? Então, o nosso manancial hoje termina assim. Tenha coragem de se lançar ao poder da fé, ainda que para isso você tenha que romper com tradições. Então, Jairo, ele nem olhou para trás para confiar em Jesus Cristo. E nós, o que temos feito para termos fé e confiarmos que só Ele pode transformar, curar, restaurar e mudar todas as nossas dificuldades em coisas que poderemos superar. Minhas irmãs, eu termino aqui deixando meu abraço de ursa, como sempre, e deixando a palavra de ordem, não é? Saudades!